Que exercício legal esse era? Ah, legal mesmo, ó, muito legal. Aqui, olha só. Bom, a tabela, cara, a tabelinha fundamental de quem? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 graus e 60 graus. Seno são os valores, o cosseno e a tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Vai dividir isso aqui, vai dar a tangente. Aí, aquela brincadeira lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. É por aí, certo? E lembrar que os ângulos complementares, seno e cosseno, são iguais. Ó, 30 mais 60, 90. Ó, o seno de 30 é igual cosseno de 60 e o cosseno de 30 igual. É mais fácil de guardar. É uma tabela muito interessante. Vamos lá, era. Eu adaptei aqui, não peguei todo o exercício. A figura é formada por 3 triângulos retângulos. Olha, nós já vimos isso em algum lugar, né? 3 triângulos retângulos. Ó, reto, 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 retângulo. As medidas dos catetos do primeiro triângulo são iguais a 1. Então, essas medidas dos catetos são iguais a 1. Ok, do primeiro triângulo aqui de baixo para cima. Nos demais triângulos, um dos catetos é igual à hipotenusa do anterior. Então, eu calculo isso aqui, certo? É igual à hipotenusa do anterior. Então, vamos ver como é que se comporta isso aqui. Tá bom, então aqui, ó. Um dos catetos é igual à hipotenusa do triângulo anterior. Perfeito? Ok. E o outro cateto tem medida igual a 1. E o outro cateto tem medida igual a 1. Perfeito? Certo? Ou seja, a hipotenusa desse triângulo é raiz de 2, se aplicar Pitágoras. Ele está dizendo que um dos catetos desse segundo ele é igual à hipotenusa, né, do primeiro, e o outro cateto também é 1. Considerando os ângulos alfa, beta e gama, leia-se gama, na figura, atenda às seguintes solicitações. Letra A. Calcule a tangente de alfa, de beta e de gama. E B. Calcule os valores de alfa e gama, ou seja, calcular os ângulos. Quanto vale o ângulo alfa, quanto vale o ângulo gama. Não está pedindo beta, a gente sabe por quê, né? A gente descobre. Ok? Então vamos. O que a gente tem que fazer primeiro? E determinar esses carinhas aqui, ó. Tá certo? Determinar esses carinhas. Apesar de que ali ele só está dizendo que é igual, já está falando lá em cima que é igual, mas a gente tem que calcular esses carinhas aqui que eu não tenho. Então, quem é este sujeitinho aqui, este valor aqui? Vamos ver? Este valor aqui, que a gente vai chamar de x. Né? Então, vamos começar aqui. Ó. Vamos, na verdade, antes de determinar os ângulos, antes de determinar né, esses valores de alfa, beta, tal, antes de determinar esses carinhas aí, vamos fazer essas operações para a gente calcular quem são esses carinhas aqui em cima. Tá ok? Como se calcula? Ó, aqui no triângulo ABC, vamos colocar aqui em cima. No triângulo ABC, eu nem precisava colocar isso. O que a gente tem? Eu tenho os catetos e quero saber quem é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é o x, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ficar x ao quadrado é igual cateto ao quadrado, que é 1, mais cateto ao quadrado, que também é 1. Então, esse x ao quadrado vai ser igual a 2, porque 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, o x vale raiz de 2. Por isso que eu tenho ali o raiz de 2. Certo? Então, esse cara aqui é raiz de 2. Ele está dizendo que o cateto desse triângulo é igual à hipotenusa do primeiro. E aqui o cateto outro é igual a 1. É o mesmo desse primeiro, desses catetos do primeiro. E aí a gente precisa, então, vamos determinar quem é este cara aqui. Vamos chamar esse cara de uma outra letra e vamos chamar esse cara aqui de y. Isso aqui, ó,
Esse carinha aqui, que é a raiz de 3, vamos chamar de y. Então, como é que se determina o y? Vamos pensar agora que triângulo. O triângulo ACD. O triângulo ACD. No triângulo ACD, o que a gente tem? O y aqui é a hipotenusa desse triângulo. Ó, 90 graus, hipotenusa. Então, vai ficar o quê? Pitágoras, né? Como de cima é Pitágoras, y ao quadrado. Este lado ao quadrado, que é raiz de 2, ao quadrado, mais o outro lado, que é cateto. Ou seja, esse cateto e esse cateto. Então, 1 ao quadrado. E aí a gente tem y ao quadrado, que vai ser igual... Aqui simplifica, fica 2, mais 1. E aí você tem y ao quadrado é igual a 3, e, portanto, y é raiz de 3. Não tenho mais ou menos, como lá em cima, porque é lado. Lado negativo não tem, né? Não faz sentido, que é absoluto. Por isso que é raiz de 3. E aqui vai ser 2, por quê? Porque esse é o quadrado, raiz de 3, mais esse é o quadrado. Já deu para notar o que vai acontecer? Então, o que é que eu faço? Vamos fazer. Não precisava. Ó, vamos mudar aqui de cor e vamos deixar ali um branco mesmo. Então, vamos determinar esse lado aqui, que é o 2, mas vamos chamar de T. Opa, vamos chamar aqui de T, ok? Esse lado aqui. Ou seja, isso aqui é hipotenusa, isso é cateto, isso é cateto. Então, vamos pensar agora no triângulo A, D e E. Nem precisava fazer tudo isso, não, mas vamos fazer. Então, ali o t ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, lembra? Que é isso aqui, essa medida do cateto, mais 1 ao quadrado, que foi dado. Então, eu tenho t ao quadrado é igual, 3 aqui, raiz, né, simplifica, fica 3 mais 1. E aí, eu vou só copiar aqui na frente, o nosso t vai ser o quê? 2. Que vai dar 4, raiz quadrada de 4 é 2. Não precisava, já estava ali. Ok. Então, esses valores aqui vieram dessa natureza. Agora, a gente vai começar a responder o exercício. Vou colocar aqui um amarelo. A letra A, o que está pedindo na letra A? Não precisava que eu fiz aqui, mas fica legal, né? O que está pedindo na letra A? Calcule a tangente de alfa, de beta e de gama. Então, é fácil, ó. Tangente de alfa. Tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Aqui é um triângulo, retângulo aqui. Cateto oposto é 1, adjacente é 1. Portanto, isso aqui é 1. Perfeito? Porque é 1 sobre 1. A tangente de beta. Tangente de beta. Vamos lá. Tangente é o quê? Cateto oposto. Então, vamos lá. Aqui, ó, hipotenusa, que é cateto, aqui é cateto. Então, cateto oposto é 1 sobre cateto adjacente, que neste caso do triângulo ACD é esse x, e esse x é raiz de 2. Aqui é raiz de 2. Aí você vai fazer o quê? Racionalizar, que é fazer exatamente por uma fração igual ao denominador. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Concorda? Por quê? 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Ok. E, finalmente, a tangente de quem? De gama. Gama está aqui. Cateto oposto, ó, hipotenusa, cateto oposto é 1. E cateto adjacente, quem é? Raiz de 3. Ó. Esse é o triângulo oposto e adjacente, raiz de 3. Você vai racionalizar isso aqui, multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3. Você vai ter em cima raiz de 3 sobre embaixo 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, já determinamos os valores de seno, da tangente de alfa, beta e gama, que são esses valores, responde a letra A. Certo? E a letra B era, eu quero os ângulos. Como eu deixei a tabela, gente, aí teria que lembrar da tabela, né?
Se tiver calculadora faz o inverso, aí eu vou ter que usar a tabela. Então, na letra B, eu quero saber quem é o alfa. Quem é o ângulo alfa? Eu sei que a tangente de alfa é 1. Se a tangente de alfa é 1, eu quero saber quanto vale este alfa, que a tangente é 1. Não é isso? Só pode ser o quê? 45 graus. Então, o ângulo alfa é 45 graus. Aqui, ó, tangente de 45. Se eu sei que o resultado da tangente é 1, eu só posso afirmar que o ângulo, para a tangente dar 1, o ângulo tem que ser 45 graus. E o outro é o gama. O beta ele não pediu. Por quê? Tangente de raiz de 2 sobre 2. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, já é por conclusão que vai dar 90 graus. A gente pode até colocar. E aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, ó, raiz de 3 sobre 3. Quem é o ângulo que a tangente dele vai dar raiz de 3 sobre 3? É de 30 graus. Então, aqui é 30 graus. Por quê? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, ó, tá aqui. Bom, não pediu, mas vamos acrescentar. O beta, quanto que é o beta? Ué, se a tangente de alguém vai dar raiz de 2 sobre 2, isso é o quê? Para dar tangente de um ângulo, vai dar raiz de 2 sobre 2. E que, na verdade, é assim. O que é tangente? É seno sobre cosseno. Então, por isso que não foi pedido, não foi solicitado aqui, então, esse camaradinha que é a tangente de beta. Por quê? Para eu ter um valor para dar raiz de 2 sobre 2. Se tangente é seno sobre cosseno, não tem esse valor aqui. Então, complicaria a gente determinar, teria que usar a tabela, usar a calculadora. Tá certo? Se eu usar a calculadora, aí sim eu calculo a inversa. Ó. A inversa da tangente de raiz quadrada de 2 dividido por 2. Aí vai dar aproximadamente 35 graus. Mas por isso que não pediu. Deixa para lá, não pediu, deixa aí, não vamos complicar. Perfeito? Então está aqui o que estava sendo solicitado na letra A e na letra B. Isso que eu fiz foi extra, para você entender que onde apareceu raiz de 2, raiz de 3. Perfeito? Então, aquele abraço, um bom exercício, não é verdade? Um bom exercício. Então, sucesso aí no que você precisa aprender.